você acha? Dá um sim, que aí eu já estamos transmitindo. Então, tá bom. Então, primeiro eu queria falar com vocês o seguinte: boa noite, é um prazer estar com vocês essa noite. Teremos uma live incrível hoje e eu acho que está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Ludmila Toni, que é o Falando de AVC para você. Então, desejo boa noite quem estiver lá. Essa vai ser gravado lá e vai ser gravado aqui. Então, eu queria a autorização de vocês para gravar esse conteúdo e depois utilizar. Então, se alguém for contra, fale agora ou cale-se para sempre, porque eu vou gravar. Tá bom? A gente vai gravar. Então, só um minutinho que eu vou começar a gravar por aqui. No YouTube já está gravando, tá? Então, enquanto o doutor Otávio não entra, a gente só vai gravar. A gente vai se conhecendo um pouquinho aqui, certo? Então, assim, queria só que cada um de a gente vai combinar, o nosso combinado aqui é o seguinte: todo mundo de microfone fechado, perguntas pelo chat, lá pelos 15 minutos para terminar, eu vou falar que está dando. Aí alguém quiser levantar a mão para poder perguntar direto para ele, pode perguntar. Aí o Breno vai me passar as perguntas que estão vindo lá no YouTube, tá bom? Tudo pelo chat. Mas se tiver oportunidade de falar com ele, no finalzinho a gente vai deixar tudo para o final. Então, para a gente começar aqui, todo mundo se conhecer, eu queria só que falasse o nome, de onde mora, se teve um AVC isquêmico ou se teve um AVC hemorrágico. Depois quem vai começar? Pode ser por mim, Cris. Alessandra, AVC isquêmico, já tem 6 anos. 6 anos. Boa. Ainda permanece a sequela da mão. Alessandra do Sul, de Florianópolis, gente. Florianópolis. Isso. Quem mais? Pode ser eu. Posso? Pode. Eliana, AVC hemorrágico no cerebelo, há 5 anos. Tenho algumas sequelas. Moro em São Paulo. Pode continuar aí, que eu estou sendo nossa. Oi. Pode. Boa noite. Meu nome é Marina, moro em Patos de Minas. Meu AVC foi hemorrágico e tem mais ou menos quase 2 anos. Muito bem, quem mais? Oi, eu tenho AVC, calma. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, doutor Otávio. Estou esperando a sua chegada. Tudo bom, querida? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. E vocês? Boa noite, gente. A gente estava no momento de se apresentar, mas a gente combinou que quando você chegasse, a gente ia dar uma paradinha e depois a gente continuava. Tá bom? Tá bom, querida, sem problema. Eu queria agradecer a sua participação. Faz um tempão que a gente não se fala, né? Cris. Nem lembro mais quando foi a última vez. Faz tempo, realmente. Faz tempo. Então, eu quis colocar assim, eu vou falar só uma coisa do doutor Otávio para todo mundo, mas eu vou pedir para ele se apresentar. Eu quis colocar aqui o doutor Otávio, para vocês terem a noção de quem é o doutor Otávio, que para mim é um dos maiores neurologistas do mundo, é o que eu considero, mas é uma pessoa super simples, lá do nosso Nordeste querido, né? Meus pais são nordestinos, então a gente teve uma simbiose muito grande por causa da história do avô dele que teve um AVC, mas o doutor Otávio, assim, ele participou da pesquisa da trombectomia mecânica, que é mais um auxílio para salvar pessoas do AVC. Então, assim, eu prefiro que ele tem tanto título que assim, eu prefiro que ele fale dele, assim, se apresente para vocês do que eu falar, entendeu? Eu sou amigo da Cris. Amigo da Cris. Não, eu sou sua amiga. Porque assim, eu já falei, eu tenho uma listinha assim, se eu tiver para morrer, eu tenho outra AVC, tem 3 nomes para chamar: doutor Otávio, doutora Dani e doutor Guilherme. Então, essas pessoas, se tiver coisa, essa pessoa vai chamar, entendeu? Mas se apresente, doutor, conte um pouquinho da sua vida para todos.
Tá joia, Cris. Obrigado. Boa noite a todo mundo, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu nome é Otávio Pontes, eu sou neurologista, sou cearense, né? Estou morando aqui em Ribeirão Preto há mais de 25 anos já. Eu vim para cá, terminei a faculdade de medicina lá na Federal do Ceará e vim para cá fazer a residência de neurologia e acabei ficando, né? Ficando na cidade aqui de Ribeirão Preto, inicialmente como residente, depois fiz o doutorado, né? Fui para Barcelona, fiquei um ano fazendo meu fellowship, minha especialização em AVC em Barcelona, depois vim para cá, defendi o doutorado, entrei como docente da faculdade, depois fui ficar 2 anos na Harvard fazendo o meu pós-doutorado em Boston, né, no Massachusetts General Hospital, também com AVC, né? E aí voltei para cá, para o Brasil, foi 2011, 2013, voltei para cá em 2013, e desde então eu sou o chefe do serviço de AVC aqui da USP de Ribeirão Preto, né, o Hospital das Clínicas, de Ribeirão Preto. A gente tem um serviço muito bem organizado, né? Já fui presidente da Sociedade Brasileira de AVC entre 2016 e 2018, fui vice-presidente já também, né? Antes disso. Fui já presidente da Rede Brasil AVC, agora sou diretor científico e sou coordenador da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, né? E nos últimos 2 anos, a gente entrou aí assumiu o Comitê de Educação da World Stroke Organization, né? Que é a Organização Mundial de AVC, e eu também sou editor-chefe da plataforma de educação em AVC da Organização Mundial de AVC, né? A gente está trabalhando nessa causa aí de AVC há muito tempo e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, porque, acima de tudo, a gente trabalha para que a vida do paciente com AVC, né, seja melhor, que a gente evite os casos de AVC, que o paciente com AVC seja melhor atendido e tenha mais acesso ao diagnóstico, tratamento e reabilitação, né? Então, vocês viram, né? Não dá para contar tudo isso sobre ele, que eu nem sei, nem sabia tudo isso que ele tinha no currículo dele. Então, ele é melhor que ele contasse. Então, assim, a gente está falando com um dos maiores neurologistas do mundo, eu tenho certeza disso. Eu queria só que você contasse um pouquinho como foi a pesquisa, assim, não sei se todo mundo aqui sabe o que é a trombectomia mecânica, né? Mas eu queria que você contasse Isso. um pouquinho do que ela é e como você participou. Então, a trombectomia mecânica, gente, é um procedimento, né, que é feito através de um cateterismo cerebral. A gente faz uma punção na artéria da perna ou do braço e vai com um microcatéter, né, um catéter por dentro das artérias até o cérebro, né? E aí, com esse cateterismo, a gente consegue identificar, injetando contraste, né, dentro de uma sala de angiografia, a gente consegue identificar o local da artéria, a artéria do cérebro que está entupida, e com alguns dispositivos, que a gente chama de devices, a gente consegue pescar esse coágulo e desentupir a artéria, né, mecanicamente. Por isso que o nome é trombectomia mecânica, né? Então, é um tratamento que é usado na fase aguda do AVC para desentupir as grandes artérias do cérebro, né? Porque o grande lance lá da trombectomia mecânica é o seguinte: nós já tínhamos remédios que ajudavam a desentupir a artéria do cérebro quando ela entupia, né? Que era o trombolítico. Só que os trombolíticos não eram muito eficazes quando a artéria que estava entupida era uma artéria muito grande, né? Quando a artéria é muito grande, o trombo é muito grande, e aí o trombolítico sozinho, às vezes, não consegue desentupir a artéria. E é justamente esses são os casos mais graves, né? Então, felizmente, aí, desde 2011 que a gente vem fazendo esses procedimentos aqui no nosso centro, em Ribeirão Preto. Esses procedimentos não eram pagos pelo SUS, né? Na verdade, primeiro não havia evidências de que eles eram cientificamente comprovadas de que eles funcionavam. Então, a gente primeiro precisou trabalhar nas evidências para isso. A gente publicou série de casos, né? Depois saíram estudos internacionais nos Estados Unidos e na Europa confirmando que esse tratamento é muito eficaz para esse AVC de oclusão de grandes artérias do cérebro, né? Que ele é até melhor do que o trombolítico em alguns, né, nesse tipo de AVC. Mas então a gente começou a fazer isso aqui no Brasil, em hospitais privados e alguns hospitais universitários
que tinham dinheiro para bancar do próprio bolso, né? Como o nosso caso aqui do HC de Ribeirão, né? Mas a gente precisava lutar para isso ser incorporado no SUS, né? E a gente já tinha na cabeça uma lembrança muito ruim, né? Do tempo que demorou para o Ministério da Saúde incorporar a trombólise no SUS, né? Para vocês terem uma ideia, demorou 17 anos, né? Para a trombólise ser incorporada no SUS, né? Desde a publicação do primeiro estudo. Eu Né? só queria que você desse uma explicada também sobre o que é trombólise, nem todo mundo Tá, teve acesso a isso. isso. A trombólise é a administração de um medicamento na veia, que é um medicamento que dissolve coágulo. Ele é mais ou menos como o diabo verde. Vocês conhecem o diabo verde, não? Alguém conhece o diabo verde, não? Desentupidor de O Flávio conhece Diabo Verde, né? Diabo Verde é uma pasta que a gente usa para desentupir o encanamento, né? Quando o cano entope, né? O cano do chuveiro, né? Ou da pia, ou o próprio vaso sanitário entope, você compra o Diabo Verde, derrama lá e sai correndo, né? E aí ele desentope tudo, né? Isso aí desentope tudo. Então, é um remédio que dissolve coágulo, tá? Então, esse remédio, na verdade, é uma enzima do nosso organismo. Então, no nosso organismo, nós temos um diabo verde, né? Dentro do nosso próprio organismo, que chama TPA, ativador do plasminogênio tecidual, tá? Esse é o nome dele, TPA. É uma enzima que ela quebra proteína. Então, ela transforma a geleia em líquido. Né? Onde tem geleia, ela transforma em líquido. Você imagina que o coágulo é como se fosse uma gelatina. E a gelatina, quando ela entope um cano, se você jogar gelatina no cano, ele vai entupir, né? Agora, se você joga diabo verde, ele dissolve a gelatina, transforma em água de novo e ela vai embora. Então, é mais ou menos isso que o trombolítico faz, tá? Então, essa enzima, que é a TPA, ela existe no nosso corpo, só que ela é liberada em pequenas dosezinhas. Aí, o que a indústria farmacêutica, né, bolou? Olha, e se a gente, né, sintetizar uma quantidade grande dessa proteína e botar numa ampola e injetar na veia na hora do AVC? Será que isso ajuda? E foi isso que aconteceu, né? O estudo de 95, o estudo mostrou, o estudo NINDS, que a alteplase, que é o ativador do plasminogênio tecidual, é esse mesmo TPA, só que uma quantidade maior, é uma dose bem a mais alta do que a dose que está no nosso sangue. Quando ela é injetada na veia nas primeiras horas do AVC, ela dissolve o coágulo que está entupindo a artéria e o paciente volta a ter sangue no cérebro, né? Então, esse tratamento já existia desde 1995 nos Estados Unidos, mas ele só foi, e aqui no Brasil, desde 2001, né? Mas ele só foi incorporado no SUS, né? Para o sistema público no SUS, só em 2012, em 12 de abril de 2012, gente. Então, demorou 17 anos, né? E a gente não podia deixar que a trombectomia mecânica, que era outro tratamento também que funcionava, demorasse 17 anos também, né? Então, o que é que a gente fez? A gente foi lá no Ministério da Saúde e diz, o que é que vocês precisam para a gente incorporar esse tratamento no Brasil? Aí eles disseram, não, nós precisamos de evidência científica que isso funciona aqui no Brasil, no SUS. Então tá bom. Então, a gente criou a Rede Nacional de Pesquisa em AVC, e a gente desenhou esse estudo, que foi um estudo para testar a trombectomia mecânica nos pacientes do SUS, né? E a gente fez esse estudo entre 2015 e 2017, 2018, né? E acabou publicando os resultados de 2019. Os resultados foram impressionantes, o tratamento realmente funciona aqui no Brasil e no SUS. E por causa desse estudo, né? Felizmente, no ano seguinte, a Conitec aprovou a incorporação, aí demorou mais uns 3 a 4 anos, porque teve o governo passado que não era um governo, teve a pandemia, o governo não estava muito preocupado com as coisas da saúde, né? E agora, felizmente, agora em 2019, em 23, esse tratamento foi incorporado no SUS. Então, a gente já tem a trombectomia no SUS, graças a esse estudo que a gente fez, que demonstrou que ela funciona no nosso país, né? Certo? Certo, não, perfeita a explicação, doutor Otávio, que assim, acho que nem todo mundo tem. Eu mesmo, quando eu tive AVC, eu não tinha ciência da alteplase, eu fui ter uma ciência depois e Então. fiquei um tanto revoltada, eu diria, para o senhor. Sei.
Cris, eu sei. Fiquei um tanto revoltada e também descobri também, depois eu fiquei, quando eu soube do tratamento da trombectomia, também fiquei assim, tipo, poxa, se eu tivesse nascido 5 anos mais para frente, talvez eu tivesse acesso a isso, não teria acontecido. Mas aí depois eu descobri que as minhas, onde eu tive AVC, eram as veias mais finas, então não poderia, no meu caso, ser trombectomia também. O seu caso, a trombectomia talvez não resolvesse, porque não era Então, oclusão, não era uma artéria grande, né? Uma artéria exatamente. Então, assim, eu acho que é bom explicar, porque assim, aí minha revolta diminuiu, falou assim, não tinha jeito mesmo, era para ter o AVC mesmo. Era o caso do alteplase, mas estava até no momento, assim, ainda... Já Como tinha ainda passado 4 horas e meia, né, Cris? já tinha passado as 4 horas e meia e já era, enfim. Na verdade, gente, assim, ó, o que que acontece? Infelizmente, ainda hoje, mesmo estando aprovado no SUS, a quantidade de pacientes que têm acesso ainda é muito pequena. Para você ter uma ideia, Cris, a gente estima que trombólise, por exemplo, é no máximo 7 a 8% dos pacientes ainda que têm acesso, tá? Dos pacientes com AVC agudo. Então, ainda está aumentando bastante, mas ainda é muito pouco, né? Menos de 10% dos pacientes com AVC ainda que têm AVC, por exemplo, hoje, vão receber esse tratamento. Como é que a gente pode fazer para isso aumentar, né? É o que a gente está fazendo aqui no estado de São Paulo e está dando... Né? A gente está fazendo muito, além de treinar os hospitais, a gente está fazendo telemedicina, né? Porque aí com a telemedicina você consegue botar hospitais que não têm neurologista, mas que têm uma tomografia, você consegue, por telemedicina, dar supervisão ao colega que está de plantão, que não é neurologista, e ajuda ele a tratar o paciente com AVC, né? Então, isso tem sido realmente, assim, uma revolução, tá? A gente está com um projeto agora muito legal com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e está fazendo também os projetos com a Behringer. A gente, para você ter uma ideia, Cris, a gente tem 36 hospitais que estão ligados conosco aqui com a HC de Ribeirão, e todo caso de AVC que chega lá, nesses 36 hospitais, a gente ajuda eles a trombolizar o paciente, né? Então, que ótima notícia. então, bem legal, bem legal. O problema do lado assim, norte, nordeste é não ter neurologista com experiência nisso. É verdade. O clínico pode atender, muito bom essa informação. Quer ajudar de alguma forma também, como paciente e como familiar, que essas informações cheguem à maior parte das pessoas possível, para que elas possam, de repente, falar, isso é um AVC, vamos agilizar, que existe medicamento para isso. Exatamente, Cris. E esse tratamento pode ser dado até 24 horas, né? Não é só 4 horas e meia. Então, pode fazer a trombectomia até 24 horas. E aí eu tenho 2 grandes novidades para vocês, tá? Furos, conte para mim. Então, a primeira novidade, e a gente precisa divulgar isso, é que acabou de sair um estudo que mostrou que a trombectomia também pode ser feita em vasos médios, vasos menores, tá? Mais distais, tá? Foi só um estudo ainda, precisa ser mais comprovado, mas quer dizer, agora a evolução da tecnologia está andando, eles estão desenhando devices melhores, e a gente agora já está conseguindo, já dá para fazer, em alguns casos, trombectomia em vasos mais distais. Então, isso é uma coisa boa também. Ainda não é para todo caso, é algum caso ou outro, mas a gente já pode começar a fazer trombectomia em vaso mais distal, né? Ótimo. E assim, eu acabo de vir também, Cris, do Congresso Mundial, americano de AVC, que foi em New Orleans, né? E a gente teve 3 grandes notícias lá, né? Uma foi essa, que mostrou que a trombectomia pode ser feita em vasos mais distais, não só em artérias grandes. A segunda boa notícia, aliás, são 4 boas notícias. Olha, só está aumentando. A segunda boa notícia é que agora existem medicações que são neuroprotetoras, que a gente pode fazer junto com o trombolítico, ou com a trombectomia, ou nos casos em que não existe trombólise nem trombectomia, para diminuir a lesão do AVC na fase aguda. Então, finalmente, a China conseguiu sintetizar algumas moléculas que têm efeito neuroprotetor, tá? Que tem um benefício na redução do tamanho do AVC, mesmo que o paciente não receba trombolítico,
mesmo que ele não receba trombectomia. Então, essa é uma outra boa notícia. Isso vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Brasil, tá? A gente provavelmente vai ter que fazer estudos também aqui para testar isso aqui, Sim. mas é uma segunda boa notícia. A terceira boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que está aumentando muito o número de estratégias, né, de reabilitação para AVC, né, para quem já teve um AVC, né? Esse é o ponto que a gente queria chegar, porque o nosso caso já foi, né? Exatamente. Então na verdade, as próximas duas boas notícias são boas para vocês, né? Que já tiveram um AVC. Então, uma é essa que já tem vários estudos mostrando o benefício da neuromodulação para AVC, tá? Ou com a estimulação elétrica ou estimulação magnética transcraniana, por exemplo, para disfagia. Então, para quem tem dificuldade de engolir, né? Que tem sonda nasentérica. Então, a estimulação faríngea melhora a disfagia. Tem estudos mostrando que a estimulação magnética transcraniana pode ajudar na afasia, né, que é aquela dificuldade para falar, tá certo? Tem estudos mostrando agora que a estimulação magnética e a corrente elétrica, o TDCS, pode ser usado para negligência espacial, que é um outro déficit do AVC. Então, assim, cada ano está surgindo novidade em termos de reabilitação, né? Graças a Deus, Por isso né? que é importante a gente ficar atento, né, nas novidades, porque estão surgindo coisas que vão junto com a fisioterapia, com a fono e com a TO, vão ajudar o paciente a recuperar dos déficits, né? E a quarta novidade muito legal, Cris, que foi um estudo que foi feito agora em vários centros no mundo, mais de 100 hospitais no mundo, com 11 mil pacientes, e esse estudo ele testou um novo tipo de remédio para prevenção de AVC. Porque, veja bem, quem já teve um AVC tem um risco maior de ter um segundo do que quem nunca teve, certo? Então, a população que já teve um AVC, você tem que olhar com mais cuidado. E, sobretudo, é muito importante descobrir a causa do AVC. Olha, todo mundo que tem um AVC, idealmente, precisa saber por que teve o AVC. Tá certo, gente? Então, vocês têm que se perguntar, por que aconteceu o meu AVC? Não é só assim, eu tive, tá bom, o que é que eu faço melhor? Uma das perguntas importantes é qual foi a causa do meu AVC. Por quê? Por isso que é importante consultar com um neurologista especialista em AVC. Por quê? Porque quando você descobre a causa do AVC, você consegue começar tratamentos para evitar que essa causa, para fazer com que essa causa seja controlada. E o paciente não tem um novo AVC. Deu para entender? Deu. Então, existem mais de 40 causas diferentes de AVC. Inclusive E a gente precisa, né? E só isquêmico, ainda mais 30 causas de hemorrágico também. Então, a gente precisa saber, quando o paciente teve um AVC, precisa saber qual é a causa do AVC dele. Porque, de acordo com a causa, a gente vai planejar o que a gente chama de prevenção secundária, ou seja, prevenir um segundo evento. E a boa notícia é que, quando você acha a causa, aliás, quando você faz a investigação, né, e começa essa prevenção secundária, é possível, em tese, reduzir em até 90% o risco de um novo AVC. Tá certo? Então, você pode reduzir bastante se você investigar a causa e descobrir a causa do AVC, tá certo? Bem, então, aí todo mundo já sabia. Só que existia um tipo de AVC, Cris, que a gente não tinha mesmo descobrindo a causa, a gente não tinha muito o que fazer. E é quase 40%, 50% dos casos de AVC, que é o que a gente chama de AVC aterosclerótico. AVC, que é um AVC não cardioembólico. Então, o AVC isquêmico, ele pode ser causado por um problema da artéria do cérebro, com uma placa de gordura na artéria do cérebro do pescoço, e pode ser causado por um problema na circulação, um coágulo, por exemplo, que se formou no coração. Por exemplo, por uma fibrilação atrial, uma arritmia no coração ou doença de Chagas. Então, nesses casos de AVC cardioembólico, a artéria do cérebro está normal, só que o coágulo se formou no coração, se desprendeu, caiu na corrente sanguínea e foi lá e, pum, entupiu a artéria do cérebro, né?
Então, esses casos de AVC cardioembólico, a gente já tinha um remédio muito bom para tratar, que são os DOACs, os anticoagulantes, né? A Apixabana, a Rivaroxabana. Então, alguns de vocês podem ser que tomem algum desses medicamentos, né? Agora, existia um outro tipo de AVC, que são não cardioembólicos, que é o aterotrombótico, que a gente não tinha ainda um remédio eficaz para controlar esses casos, né? E aí, a grande boa notícia foi que descobriram uma medicação que diminui de forma importante o AVC nesses casos, tá? Então, essa medicação é um inibidor do fator 11 da coagulação. Então, deixa eu só traduzir aqui para vocês. Como é que o sangue da gente coagula? Como é que ele... Primeiro, por que ele coagula? Ora, ele coagula porque quando eu corto a pele, por exemplo, eu não quero que fique sangrando pro resto da vida, né? Eu quero que forme um coágulozinho para aquele coágulo parar o sangramento, é ou não é? Então, a coagulação é uma coisa boa. A coagulação, quando tem um corte, uma lesão vascular, né? Quando você tem uma lesão, um trauma, é bom que o sangue ele coagule, para evitar que o sangramento continue. Entretanto, a coagulação é uma faca de dois gumes, né? Porque se por um lado ela é boa para parar o sangramento, por outro lado, a coagulação também é ruim porque ela forma coágulo dentro do vaso que pode entupir a artéria. Tá certo? Ora, olha o que eles descobriram, que legal. Eles descobriram que havia as proteínas que fazem a coagulação de quando tem um sangramento e do trauma, que é a coagulação boa, elas são um pouco diferentes da via da coagulação que entope as artérias. Entendeu? As proteínas que fazem a coagulação que entope as artérias são outras proteínas, não são as mesmas da coagulação. E até agora, todos os anticoagulantes que a gente tinha, eles bloqueavam tudo. Eles bloqueavam tanto as proteínas boas da via do sangramento, quanto da via que a gente chama vascular, tá certo? Então, em toda a vida que uma pessoa tomava um anticoagulante, como Marevan, como a Apixaban, como o Rivaroxabana, né, o Xarelto, esses remédios, eles afinam o sangue, só que eles afinam o sangue como um todo, né? E aí eles descobriram agora uma maneira de bloquear só o sangramento das artérias que entope, esse sangramento não, bloquear só esse coágulo que entope as artérias. Entendi. Que é o que a gente chama de via intrínseca da coagulação. É uma proteína chamada proteína fator 11 da coagulação. Sim. É uma proteína específica. Interessante, sabe como é que eles descobriram isso, Cris? Como? Eles viram assim, ó, existem várias proteínas da coagulação. Quem tem deficiência das proteínas da coagulação de sangramento, né, dessa coagulação quando tem lesão, quando tem deficiência dessa proteína, a pessoa sangra pra caramba. Tem uma doença chamada hemofilia. Sim. Que ela sangra fácil, bateu a cabeça, ela sangra. Agora, quem tem deficiência de fator 11, não tem sangramento e tem menos AVC e infarto. Eles começaram a ver famílias que não tinham essa proteína, e eles tinham, cadê? O sangramento não tinha. E aí, quando eles foram ver, essas pessoas tinham menos infarto e AVC. Aí veio a ideia, cara, e se eu bloquear essa proteína? E se eu der um remédio para segurar essa proteína e não deixar ela agir, né? Eu tirar ela de circulação. E aí eles criaram essas medicações que são os inibidores do fator 11. Tá? Por isso que eles têm esse nome. Então, Inibidores do fator 11. Doutor Otávio, as pessoas que têm isso poderiam tomar esse medicamento antes de ter AVC. Uma pessoa vai lá Isso, que tem exatamente. Então, essa medicação, ela foi testada num estudo, o estudo chama o estudo Oceanic Stroke, em mais de 11 mil pacientes em todo o mundo, e ela reduziu em mais de 25% o risco de AVC e não aumentou o sangramento. Olha que legal, né? Então, essa medicação vai ajudar muito esses pacientes que têm AVC não cardioembólico, tá? AVC por placa de gordura nas artérias, né? E essa medicação,
ela deve chegar no Brasil até o final do ano ou no começo do próximo ano, tá? Boa. Então, vai ser um alívio aí para quem tem esse tipo de AVC não cardioembólico. AVC por placa de gordura nas artérias, pode ser que seja útil para prevenir AVC, e o legal, não aumenta o risco de sangramento, tá? Então a gente está comemorando todas essas boas notícias. Acho que a principal boa notícia é que todo ano está aparecendo novidade, né, gente? Graças a Deus, Graças né? a Deus, né, a gente está conseguindo colocar o AVC mais em evidência. Sim. Eles estão investindo nisso. É muito importante fazer pesquisa nessa área, então vocês têm que, sempre que puder, né, quando tiver uma chancezinha de falar, sempre dizer, nós precisamos de dinheiro para pesquisa em AVC, né, Sim. porque a pesquisa é que faz a gente descobrir esses novos tratamentos, não só para o diagnóstico e tratamento, mas também para a reabilitação do AVC, Sim. para que a gente possa ampliar o acesso também, né, e as opções que a gente tem para tratar os pacientes com AVC, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta. No caso dos AVCs, tem até uma pergunta aqui dos AVCs criptogênicos. A pessoa, Isso, como lidar com isso? Porque a pessoa não sabe o que é, não sabe isso. como surgiu o AVC, teve AVC assim do nada, não É, consegue descobrir a causa. Como lidar com isso? pois é, Cris. Primeira coisa, então tenho duas boas notícias para quem tem AVC criptogênico, né? A primeira é o seguinte: primeiro, assim, é muito importante investigar exaustivamente a causa do AVC. Porque às vezes a pessoa chama de criptogênico, mas ela não fez todos os exames que precisava, entendeu? Entendi. Então, para você realmente chamar de criptogênico, você tem que passar por um especialista em AVC. E ele tem que fazer revirar você do avesso, né? Porque às vezes, se um especialista olhando, ele, opa, achei a causa do AVC, tá certo? Então, isso é importante, né? Essa é uma coisa. A segunda boa notícia é que esse tipo de AVC criptogênico também se beneficiou do uso do inibidor de fator 11. Olha que legal. Então, a gente não tinha nenhum remédio para paciente com AVC criptogênico ainda, com AVC que a gente chama de embólico de origem determinada. E esses pacientes também foram incluídos no estudo de 11 mil pessoas. E eles também tiveram benefício com esse inibidor de fator 11. Então, a boa notícia é que, mesmo quando a gente não acha uma causa, se ela não for uma causa cardioembólica, né, mas é possível que exista benefício também de usar essa medicação para reduzir o risco de AVC nesses pacientes. Ah, que bom. Pelo menos assim, não fica tão na escura, Não fica, ponto cego. exatamente. Né? Muito Isso, bom. Mas, doutor Otávio, deixa eu perguntar uma outra coisa. claro. Quantas pessoas que tiveram AVC, que estão, muitos aqui estão curiosos? Eu tenho alguns casos específicos que me perguntaram antes, por exemplo, é sobre a dor neuropática Sim, sim. e fadiga, que são dois temas que são recorrentes, no meu caso, Sim. fadiga. Tem alguma coisa se tratando em relação a isso? Cris, esses são vários os desafios, né? São vários os desafios. Tem a espasticidade, Sim. tem a dor neuropática, tem a disfagia, tem a negligência, tem o ombro doloroso, né? O ombro congelado, né? São vários os desafios. Como eu falei, todo ano estão aparecendo novidades, né? Em relação à dor neuropática, essa é uma área que ainda está precisando evoluir mais. Nós temos medicamentos que podem ser usados, né? Provavelmente alguns de vocês usam gabapentina, pregabalina, amitriptilina, né? São remédios que a gente usa para dor neuropática, mas, infelizmente, nenhum deles é mágico, né? Nenhum deles tira completamente a dor. Então, muitas vezes, o tratamento ele fica ali com efeito parcial, né? Nesses pacientes. A neuroestimulação magnética transcraniana pode ser útil, tá? Então, alguns estudos mostram que o TMS e a neuromodulação pode ser útil também de dor neuropática. E tem vários, eu sei que tem estudos em andamento agora com novas medicações sendo testadas. Em breve a gente espera ter uma solução melhor para esses pacientes. Entendi. E eu vou fazer uma pergunta aleatória, depois vou abrir para o pessoal que quiser perguntar. Mas, assim, tem tido muita repercussão essa descoberta dessa cientista sobre... o nome é até difícil, poliaminina. Poliamina, isso. Que é para a pessoa que teve a lesão medular, né? Isso. Isso gerou
nas pessoas que Claro, têm lesão medular uma expectativa, e em nós também, né? Porque, afinal de contas, claro. a gente pensa que se é capaz de ligar o cérebro na medula, talvez seja capaz de a esperança. Então, assim, o senhor, como pesquisador, assim, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, gente, ó, esse é um tema delicado, tá? Vou dizer para vocês por quê. Primeiro, em medicina, né, a gente tem uma hierarquia na ciência em geral, né? Existe uma hierarquia bem definida para que a gente consiga, de uma hipótese, de uma droga que é testada em animal, que é testada, né? Para ela chegar até o paciente, até o mercado e ser realmente uma droga eficaz, e a gente diz, assim, defende, bota e divulga que ela é eficaz para reduzir o risco de AVC ou a sequela do AVC ou melhorar, existe uma série de passos necessários, tá? Cadê o meu carregador? Primeiro são os estudos in vitro, né? Que são os estudos. Só um minutinho. Rosa, você pode colocar no mudo, por favor? O seu microfone está aberto, senão a gente vai perder a explicação do doutor Tiago, do doutor Isso, Otávio, tá pronto, bom? pronto. Então, assim, ó, então, quais são as etapas para uma droga ser comprovada? Então, primeiro, estudos in vitro. Então, você faz estudos com células primeiro, testa ela em célula, em neurônio, vê se ela é segura. Porque vai que você bota lá, ela mata os neurônios, né? Não pode. Depois, você testa em animais. Você testa ela em animais e vê se ela tem o efeito que você espera. E se ela é segura, se ela não mata o animal, se ela não tem efeito colateral. Depois que passou pelo estudo in vitro em animal, aí a gente começa a testar em pessoas. Aí existe o que a gente chama de estudo fase 1, fase 2 e fase 3. Tá certo? O que é o estudo fase 1? O estudo fase 1 é um estudo que é feito só com pessoas normais, geralmente estudante de medicina que quer ganhar um dinheirinho, né? A gente dá a medicação na veia e fica dosando ela de hora em hora para ver a velocidade dela, escolher a dose que ela funciona, ver se tem algum efeito colateral e tal. E aí, se ela for segura, e eu escolho a melhor dose, a dose que é mais segura, mais provável de ser eficaz, e aí, se der tudo certo, aí eu passo para a fase 2, que é um estudo que é já com mais... Esse estudo fase 1 geralmente é 40 pessoas, 50. O estudo fase 2 é em torno de 200 pessoas. É um estudo para ver segurança da medicação, para saber se nessa dose que foi escolhida no fase 1, se ela for testada, ela é segura, né? E aí, só depois que ela passa pela fase 1 e fase 2, é que eu faço o estudo fase 3. Esse estudo fase 3, geralmente, aí é com bem mais pacientes, 600, 1.000. Esse, por exemplo, que a gente fez foi com 11.000 pacientes, né? Então, o estudo fase 3, que aí sim eu vou testar se essa droga ela é eficaz, se ela faz o que realmente eu estou querendo que ela faça, o que eu acho que ela faz, tá certo? E depois disso, na verdade, a gente, geralmente, para recomendar amplamente a Anvisa, ela usualmente pede 2 estudos, fase 3, e um estudo fase 4. Quer dizer, ela aprova e ela ainda pede que você fique por um tempo acompanhando, porque já aconteceu, por exemplo, de ter remédio que foi bom no fase 1, foi bom no fase 2, foi bom no fase 3, mas quando você lançou no mercado, começou a usar, teve gente que teve pancreatite, quando você botou no mercado, a droga teve que ser retirada porque começou a aparecer efeito colateral, entendeu? Sim. Então existe uma progressão. O que é que aconteceu com a poliamina? Eles pularam essas etapas, tá certo? Então, eles fizeram os estudos in vitro, em animal, ficaram super felizes ainda. Entendi. Entendeu? Então, não é que ela não funciona, mas não é para esse oba-oba, entendeu? Não é. Entendi. Isso é até perigoso, né? Porque tem muita medicação que em animal é maravilhosa. Quando você vai fazer o estudo fase 1, fase 2, ela não chega nem no fase 2. Entendi. Entendeu? Mas muita. Para você ter uma ideia, Cris, só para você ter uma ideia, a cada 1.000 drogas que a gente testa em animal, só uma delas entra no mercado. Só uma delas consegue chegar lá na frente, toda a fase. A indústria farmacêutica investe, as universidades em todo o mundo estão todo o tempo testando medicação. Uma delas, Sim. a cada 1.000, é que vira remédio.
Entendi. Então esse é o perigo da gente divulgar, fazer divulgação científica sem crítica, né? Sim, Essa medicação ainda precisa ser muito testada para a gente realmente poder falar que ela funciona. E aí houve um oba-oba enorme numa medicação que ainda está na fase 1, entendi. né? E aí, quando você tem esse oba-oba, começa a gente a judicializar. Aí tem gente que chega no juiz, pede o advogado para entrar, pede medicação, o juiz não conhece medicina, não conhece ciência, o que é que ele faz? Ele manda dar, Entendi. entendeu? Ele manda dar. E aí você começa a dar remédio que você não sabe nem se funciona, nem se é seguro, porque o juiz mandou, em vez Sim. de você testar todo o caminho. Deu para entender, gente? Deu. Então, é isso que a gente precisa dizer. Não é que não funciona, mas está muito cedo ainda para a gente comemorar que a droga funciona. E aí houve um oba-oba que eu acho que foi inapropriado. Eu não Exagerado. recomendo que... Exagerado. Não recomendo que ninguém, né, Mas- vá atrás dessa medicação. Vamos esperar ainda os resultados. Então, Na hora mas- que sair o Vamos- fase 2, for tranquilo, aí a gente vai para o fase... Aí o que é que vocês podem fazer? Quem está muito interessado, quando o fase 2 dá positivo, o que é que a gente faz? A gente chama os pacientes. Porque aí o paciente pode participar do estudo fase 3, né? Que é uma outra coisa que eu recomendo que quem tem AVC pode fazer. Então, mas a pergunta é essa, a pergunta que eu quero fazer. Essa molécula, ela, assim, dá esperança também para quem teve AVC? Pois é assim, ó, de novo, né? Eu acho que a gente não pode botar o carro na frente dos bois, né? Não, é porque assim, eu só quero saber se nessa vida a gente pode ter esperança. Eu digo assim, agora eu fui para medula, agora para AVC vai ser mais 15 anos para estudar. Não, eu posso falar uma coisa? Eu estou com mais esperança em outras moléculas que estão até mais avançadas do que essa. Ah, então tá bom. Entendeu? Tem outras moléculas, tem outras medicações, tem outras estratégias que já estão no fase 2 e que já estão bem e que não são a poliamina. Deu para entender? Entendi. Então, assim, a gente, todo ano, aparece novidade. Esses neuroprotetores, por exemplo, que na verdade a poliamina, o que é que ela é? Ela é um neuroprotetor, né? Ela ajuda a plasticidade neuronal. Essa medicação da China que eu falei também é um neuroprotetor. E ela foi aprovada em fase 3 para AVC. Não, e a poliamina tem que ser logo na hora que teve o acidente, na medula. Então, mas é isso mesmo. Essa medicação que eu te falei, essa medicação, que foi aprovada, na verdade são duas diferentes, são duas medicações chinesas já, que foram testadas em estudo fase 1, fase 2, fase 3, e deram resultado. Então, e não foi em qualquer paciente com lesão medular, foi em paciente com AVC. Com AVC. Então, na verdade, a notícia é melhor do que a da polamina, né? A notícia é melhor do que a polamina. Vamos divulgar melhor, então, essa notícia. Então, mas que também é para pessoas que estão tendo AVC na hora. Que está tendo AVC na hora. Está tendo AVC na hora, né? Não é o nosso caso. Não é o caso de vocês ainda. Não é o caso de vocês. Mas vai chegar o tratamento também para reabilitação de fase tardia, tá certo? Então, a gente tem outros estudos em andamento com outras opções também terapêuticas. Tudo isso está sendo estudado. É porque a gente quer manter a esperança viva. Né, claro, doutor, claro, gente. Uma coisa muito importante, que a gente já sabe que funciona, é exercício, né? Exercício, cara, é impressionante. Impressionante. É o que a gente chama de neuroproteção. Todo dia sai novidade. Fazer. Não é nem só a gente. Isso, né? Aqui, eu costumo brincar com meus pacientes, Cris, no consultório, eu digo assim, ó, quem gosta de fundo de rede é remendo, né? Você não é remendo, então você não é para estar no fundo da rede, né? Então, não pode se acomodar, tá? Tem que fazer exercício. Exercício é impressionante. Melhora a reabilitação, diminui risco de outro AVC, diminui risco de câncer. Exercício diminui risco de câncer. Então, é como se fosse um remédio natural, né? Ainda tem um detalhe importante, viu, gente? As evidências estão mostrando que não é só exercício aeróbico, não, tá? Na verdade, o que está parecendo que tem mais benefício é o exercício contra a resistência, que é a musculação mesmo. O muscular. É puxar peso mesmo. Eu lembro que tem Exatamente. Existem enzimas agora que a gente está identificando que saem do músculo e vão agir lá no cérebro. E ajudam o cérebro a melhorar
o metabolismo cerebral, a melhorar a vasculatura do cérebro. Então, assim, realmente tem que fazer exercício, não pode se acomodar. Aí, ainda antes de abrir para as pessoas aqui, eu tenho aqui a Rosane, minha irmã teve 3 AVC e não pratica exercício de jeito nenhum. Rosane, a possibilidade dela melhorar vai ficar difícil, né? Tem que fazer exercício. Monjaro. Vamos falar de Monjaro, o nome científico do Monjaro. Vamos. Os inibidores de GLP-1, né? Os agonistas de GLP-1, desculpa. Além de um emagrecedor, que era um remédio para diabetes e tal. Isso. Virou um emagrecedor, todo mundo está usando, tal. Aí ouvi falar que é bom para a gente que teve AVC, para as pessoas não terem. É verdade isso? Então, vamos lá. É o seguinte, primeiro, realmente, o agonista de GLP-1, né, o Mounjaro, a semaglutida, que é o Ozempic, eles são úteis para redução de risco cardiovascular. Tá? Eles diminuem o risco de AVC, de infarto, diminui. Então, por quê? Não é o remédio em si só, principalmente porque ele diminui a obesidade. A obesidade, ela inflama o nosso corpo. Quem está obeso está mais inflamado. A obesidade, a gordura inflama o organismo, né? Então, o controle da obesidade reduz o risco cardiovascular. Não tem dúvida disso. E realmente foi uma revolução. É uma medicação super comprovada, vale a pena tomar. Qual é o problema do Mounjaro e do Ozempic? Qual é o problema? É que o povo está tomando sem orientação médica. E aí tem um grande problema, que é o seguinte: tudo em excesso e na hora errada pode dar errado, né? Até água demais, né? Tudo tem o seu... Então, por exemplo, né? Por exemplo, um dos riscos de usar Ozempic, de usar Mounjaro, é o risco de você emagrecer da forma errada. Veja bem, quando você perde o apetite e para de comer, você vai perder peso. Só que o teu organismo, ao invés de queimar gordura, ele vai queimar primeiro quem? Os músculos. Tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? O contrário do que a gente queria, né? Com exercício. Para que a gente faz exercício? Para ter mais músculo. Se eu começar a tomar Mounjaro e Ozempic sem fazer uma musculação adequada, uma dieta hiperproteica com aumento de proteína, para evitar perda muscular, o que é que vai acontecer? Eu vou perder 10 quilos e 2 quilos, 3 quilos de músculo. E aí, não adianta você perder 10 quilos e perder 5 quilos de músculo, porque depois, se você engordar, você vai ganhar só 10 quilos de gordura. Não vai conseguir. Meu amigo, ganhar 5 quilos de músculo é dificílimo, né? Perder é fácil, mas ganhar é muito difícil. Então, esse é o problema. Até a gordura também é difícil, né? Então, assim, então o Mounjaro e o Ozempic devem ser prescritos por um especialista na área, né? Seja um endocrinologista, um nutrólogo, um neurologista, um cardiologista, que entenda do assunto, e geralmente com um esquema de exercício muito bom associado e com uma orientação nutricional, para a pessoa não perder, evitar ao máximo perda de músculo, perda de massa magra. Ela tem que perder a massa gorda, não a massa magra, né? Sim. E, além disso, Cris, recentemente, por exemplo, começaram a surgir alguns relatos de pancreatite com o Mounjaro. Por quê? Porque se você fica muitas horas sem comer, a tua vesícula biliar começa a formar cálculo. Sim. E esses cálculos, eles podem entupir o caminho de saída do pâncreas e dar pancreatite. Então, quem toma Mounjaro e Ozempic tem que ter um planejamento da dieta por um profissional, de forma que ele não fique muito tempo sem se alimentar, entendeu? Entendi. Então, de novo, como tudo em medicina, tem que ser bem orientado e com prescrição médica e bem orientado. Isso serve também para o jejum intermitente que o pessoal faz, né? Serve também. Jejum intermitente também é uma estratégia interessante para perda de peso, mas ela deve ser orientada por um profissional da nutrição. Para evitar, não existe essas mágicas de Instagram. Gente, pelo amor de Deus, antigamente o povo escutava a vizinha, agora todo mundo tem 5.000 vizinhas, né, no Instagram e fica escutando todo dia as 5.000 vizinhas, né? Muita gente falando coisa. Então a gente tem que procurar um profissional médico
entenda do assunto para indicar esse tipo de intervenção. Então, tá bom. Gente, eu fiz as perguntas que eu estava curiosa há muito tempo, né? Já estava fazendo muito tempo. Agora, eu gostaria de saber de vocês se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Otávio. E já vejo uma mãozinha levantada que é a Eliana. Por favor, Eliana. Boa noite, doutor Octávio. Boa noite, Prazer em Eliana. revê-lo. Ele já esteve, né, Prazer, sim. Cris, em um dos nossos Isso, encontros, né? Espero que esse exatamente. ano ele vá também. Então, vamos ver É, a Deus dica quiser. lotadíssima dele, né? Deus quiser, querida. Exatamente. Eu tive um AVC hemorrágico há 5 anos, no cerebelo. O senhor Certo. falou da neuromodulação, me ajudou muitíssimo com relação ao equilíbrio. Certo. Embora não está 100%, mas melhorou muitíssimo. Então, Ótimo. assim, eu super indico. Para as minhas dores neuropáticas, obrigada, Cris, por perguntar, né? E deve afetar também outras pessoas, isso é importante para as demais pessoas, mas para as dores não ajudou muito. Eu tomo pregabalina, tomo duloxetina e tal. Isso. Mas as dores são diárias. E eu não tenho É, uma boa qualidade de vida por conta disto. A claro. Cris sabe, né? É uma fadiga absurda. Eu vejo muitos amigos AVCistas, que a gente tem uma turminha legal aqui em São Paulo, e a Uhum. gente às vezes se encontra, e os que tiveram isquêmico não sentem dores, a maioria, a grande maioria. É. Por que o AVC hemorrágico causa tanta dor, principalmente dor de cabeça e dor neuropática? Muito obrigada. De nada, Liana. Bom te ver, querida. Tá? Muito bem. Pergunta importante. Na verdade, assim, ó, não é bem o AVC. Assim, o AVC hemorrágico, ele é diferente do isquêmico, porque o sangue que extravasa para dentro do cérebro e para fora do cérebro, ele irrita o cérebro, né? Ele é neurotóxico também. Então, além da área de lesão, né, e dos neurônios que morrem, o sangue fica impregnando o cérebro, ele irrita o cérebro, ele inflama. Então, isso pode causar cicatrizes e deixar sequelas. Tá? O AVC hemorrágico, frequentemente, ele acontece e envolve a circulação posterior, como no seu caso, que pegou o cerebelo. Ele pega também o sistema ventricular, as leptomeninges, e aí, uma coisa que acontece muito no AVC é o seguinte: o cérebro da gente, ele é indolor, né? Se você apertar o cérebro de uma pessoa assim, ó, ela acordada, às vezes na cirurgia de epilepsia a gente faz isso, né? Você tira o osso, você abre, tira o osso, e aí você vai fazer uma cirurgia para tirar um pedaço do cérebro, por exemplo, mas você está com dúvida se é para tirar essa área ou essa, você não sabe se essa área vai dar alguma sequela. Às vezes você acorda o paciente e a gente testa estimulando o cérebro com um choquinho. E não dói, o cérebro não dói, né? E aí, você pede paciente, por exemplo, falar, e aí quando você dá o choque na área da fala, ele para de falar, né? Aí diz, opa, aqui eu não vou mexer, né? A gente chama isso de eletrocorticografia. Então o cérebro não dói, mas as meninges, as que são as camadas de pele, né, de membranas que envolvem o cérebro, elas têm muitas terminações nervosas. E quando o sangue ele cai nessa região, ele pode deixar sequelas aí da dor, né? Outra coisa é que o sangramento, por exemplo, de uma MAVE ou de um sangramento ali no cerebelo pode acometer os tratos sensitivos, o tálamo, as conexões sensitivas, e aí é aí que surge a dor neuropática. O local mais comum do cérebro que dá dor neuropática é o tálamo. Pacientes que têm lesões talâmicas têm muito frequentemente dor neuropática, tá certo? Porque o tálamo é a estação de parada de toda a sensibilidade. Toda a sensibilidade do corpo, que vem pelos nervos, né? Vem das terminações, elas sobem pela medula espinhal e elas param no tálamo. E lá no tálamo, o tálamo é que decide o que é que vai para a consciência ou não, né? Então, o tálamo é a estação de parada da sensibilidade. Nem toda a sensibilidade do nosso corpo, ela é consciente a todo momento. Então, por exemplo, eu explico para os alunos de graduação da medicina assim, imagina que você está calçando uma meia, certo? Quando você está calçando a meia, você está olhando para ela, você vê ela entrando no pé, você sente a meia, não é?
Mas depois que você está andando, trabalhando, você nem lembra que você está de meia. Se alguém te perguntar, você está com medo, você tem que olhar para saber se está de meia ou não é. Sim. Por quê? Porque o tálamo, na hora que você está colocando essa meia, o tálamo deixa passar a informação da meia. Depois que você está trabalhando, essa informação não precisa mais. E eu não preciso ficar avisando para o cérebro que eu estou de meia. O que é que o tálamo faz? Ele filtra. Ele deixa passar só para o cérebro só a informação que é relevante. Por exemplo, se tiver uma pedrinha de sapato, uma pedrinha dentro do sapato, você vai ficar lembrando o dia todo dessa pedrinha. Porque a pedrinha, ela leva a uma úlcera no pé. Ela dói. E aí, o que é que o tálamo faz? Não, essa informação tem que ficar avisando o tempo todo. Então, a pessoa fica o dia todo, enquanto ela não abrir o sapato, tirar a pedrinha, ela vai sentir a pedrinha lá. A meia, não. Entendeu? Então, o que é que acontece quando você tem um AVC no tálamo? Ora, essa sensibilidade e esse poder de filtro, ele é perdido, né? E aí, a sensibilidade da meia, que era para ser filtrada, ela é deturpada, o neurônio gruda com o outro, encontra com o neurônio errado, e aí faz um curto-circuito, e aí você vai botar a meia, você sente dor. Né? Nossa. Ou então começa a doer espontaneamente sem você ter pedrinha. Entendeu? Porque o estímulo sensitivo começa faz uma conexão errada com o cérebro, entendeu? Doutor, eu acredito que eu tenho algum dessas coisas que o senhor falou, porque eu Isso. tenho alodínia. Pronto, Então, alodínia. não é? O nome disso é exatamente alodínia. O nome Até disso é o lençol cobertor dói na Pronto, pele. esse é que isso? chama. Você acabou de explicar, eu expliquei, o nome correto é alodínia, é isso mesmo. Quer Isso, dizer, então uma confusão. um estímulo tátil que não era para causar dor, ele é interpretado pelo cérebro como dor. Por quê? Porque o tálamo está bagunçado, entendeu? Ai, que legal. Tô bagunçada, Cris. A gente já sabe que você é bagunçada mesmo. Tô bagunçada. Ó, O tálamo obrigada, tá com essa bagunça aí. Eliana, Tá? pela pergunta, que eu acho que Obrigada, vai doutora. Então, ter só muita para gente. complementar, Eliana, então assim, ó, como é que a gente pode tratar isso? Ora, uma das maneiras é de ir ligando um pouco e acalmando o tálamo, né? Então, você dá uns remédios anticonvulsivantes, como a gabapentina, como a duloxetina, são remédios que diminuem a atividade do tálamo. Tá, E aí, eu tomo gabalina e o duloxetina. pronto, eles diminuem um pouco a atividade dos neurônios talâmicos. E aí, tá. esses curtos-circuitos ficam menos ativos, e a pessoa tem menos essa sensação de... Mas ainda, olha, de novo, né? Todo ano surge novidade. E tem muita gente estudando dor neuropática. Então, eu espero que em breve a gente tenha novidades, agora, principalmente agora com a inteligência artificial, com esses... Em breve a gente vai ter. Então, fica ligado aí que em breve vai ter novidade para dor neuropática também. E canabidiol para dor neuropática, doutor Otávio? O quê? Canabidiol. Então, os resultados não são maravilhosos, não, viu, Cris? Teve gente que reportou melhora em alguns casos, né? Mas, em geral, não é uma droga assim que eu digo, é dor neuropática, vamos dar canabidiol. Não tem resultado. Entendi, Ela ela o canabidiol, ele é muito interessante, por exemplo, para agitação, né? Aquele paciente mais agitado, mais com insônia, o paciente que tem aquele paciente já com quadro demencial, que tem um quadro de agitação psicomotora, né? Ele é uma droga interessante, tá? Mas a gente está testando, então a boa notícia é essa também. Nós estamos testando o canabidiol em pacientes com AVC isquêmico e hemorrágico. Tá. Um estudo da gente aqui, e logo nós vamos ter notícias. Se funcionar, eu vou avisar vocês. Me avisa a gente. Tá eu tenho 3 perguntas aqui, depois eu passo para a Mariana Capelas. Tem uma pergunta que eu vou resumir, que a mãe de uma pessoa que eu não estou conseguindo ver o nome, ela sente dor no penteado do cabelo, ela sente dor em tudo. Isso seria o quê? A dor neuropática? Provavelmente é dor neuropática. Provavelmente é dor e aí neuropática. o tratamento então, depende. Só tem uma coisa a lembrar. Se for de um lado só, no idoso, a dor ao pentear ou a sensibilidade aqui nessa região pode não ser dor neuropática. Pode ser uma outra coisa chamada arterite temporal. É uma inflamação que dá aqui na artéria dessa região e no couro cabeludo. Certo. E essa doença tem tratamento. Tem tratamento. Certo?
Tem tratamento e ela é importante tratar porque ela aumenta o risco de AVC bastante. Então, dor nessa região, né? Dor quando você mastiga, Entendi. dor nessa região, quando você palpa, dor quando vai pentear do mesmo lado, isso pode ser um sinal de uma doença chamada arterite temporal. Tá, então, recomendado ir ao Procurar o neurologista. neurologista. Exatamente. A Rosiana, que está aqui, ela comentou uma coisa interessante, que eu acho que é mais curioso, porque assim, eu sabia de um jeito. Ela diz o seguinte: a minha parte do cérebro, que quando você for no frontal esquerdo, Isso, que foi afetada, mas ela não teve afasia. certo. O Acontece. frontal é um lobo muito grande, né, Rosiane? Tem várias áreas diferentes dentro do frontal. No lobo frontal existe a área de Broca, que é a área da produção de fala. Mas existem outras áreas no lobo frontal. Você pode ter uma lesão no lobo frontal e não ter afasia. É porque geralmente a pessoa fala que a pessoa vai ter afasia. Não necessariamente. Não é necessariamente, não Tá. necessariamente. A outra pergunta do Emerson está falando assim que a esposa teve AVC há 1 ano e 7 meses, está com afasia. Nos últimos meses está com muito medo de caminhar e cair, além da dor na perna do lado afetado. Existe algum tratamento para... Então, fica difícil falar sem examinar, né? Sim. É importante. Tem muitas causas para isso, né? Precisa examinar, coletar uma história direitinho para a gente ver quais são as pós-opções Eu terapêuticas. queria que todo mundo soubesse que aqui não há questão de consulta, né? É individual. O individual é necessário estar presente com o médico que ele possa tocar, ver o que está Sim, com acontecendo. certeza. Com Aqui certeza. a gente acaba fazendo mais perguntas, principalmente de novidade, de tratamento, essas coisas todas, né? Então, eu falo para o Emerson pedir para levar a esposa dele no hospital. No especialista, no neurologista, E exatamente. a Mari Capelas levantou a mão, você pode falar, Mari. Boa noite. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Tudo bem. Eu tô com 2 anos de AVCI por dissecção de carótida ainda causa indefinida, né? Uhum. E eu queria saber se a epilepsia estrutural é uma sequela permanente, realmente, porque foi isso que me falaram. Daí eu fiquei, putz, pra sempre eu vou conviver com isso? Realmente é permanente? Então, é o seguinte, a dissecção, né, de carótida, né, é uma das causas mais comuns de AVC em jovem, né? Ela é uma laceraçãozinha na parede da artéria, e como se fosse uma ferida que faz na parede da artéria, que leva à formação de coágulo na parede da artéria, que pode cair na corrente sanguínea e entupir a artéria do cérebro, né? E essas artérias do pescoço da gente, elas são muito móveis e elas são muito suscetíveis à dissecção, tá? Então, eu tenho muitos pacientes que sofreram AVC por dissecção, né, de carótida vertebral, às vezes por um esforço físico, um trauma, né? Já teve paciente, por exemplo, que teve dissecção de carótida porque foi dormir, tomou remédio para dormir no avião, ficou muito tempo com a cabeça assim de lado, assim, no avião, não acordou e quando viu que teve uma dissecção de carótida. Tive vários casos, né? Então, cuidado com viagem de avião, esse negócio de ficar tomando remédio para dormir e bebendo no avião e dormir, principalmente na classe econômica, né? A gente chama síndrome da classe econômica, a gente chama, né? É todo O paciente duro, né? pode ter, porque a poltrona ela é completamente inapropriada para dormir. Aí a pessoa dorme. Até nisso os pobres se ferram mais. Pois é. Então, a posição da cabeça, né, fica muito enrolada. Então, assim, se você está acordado, se você está sem nenhum remédio, nem não bebeu, quando começa a doer, você mexe, você te volta, né? Mas quem toma remédio, às vezes, ficam horas nessa mesma posição e pode ter uma dissecção. Já vi pacientes com dissecção até na cadeira de dentista, né? Porque ficou muito esticando demais. Cabeleireiro, né? Cabeleireiro. Então, já vi vários casos. Mas, assim, ó, então a dissecção é uma causa de AVC, né? Geralmente, por que todo mundo tem dissecção? Geralmente, quem tem dissecção tem alguma predisposição para ter dissecção. Às vezes a gente acha a causa, às vezes não acha, como você falou, Mariana. Às vezes é um trauma mínimo, às vezes é um trauma grande. Quem tem uma predisposição com um trauma mínimo pode fazer uma dissecção, entendeu? Esse é o ponto. Às vezes a pessoa nasceu com uma mudançazinha, uma mutaçãozinha
numa proteína do colágeno que a gente nem sabe que existe ainda e isso pode predispor, tá? Outra coisa que a gente alerta, às vezes, é para o uso de quinolona, levofloxacina, remédios, alguns antibióticos parecem predispor um pouco para o risco de dissecção. Então, algumas vezes eu encontrei, algumas vezes, quando você vai rever a história do paciente, você vê, cara, na semana antes eu estava tomando levofloxacina, ou norfloxacina, ou cipro, para uma infecção urinária, e isso pode ter precipitado a dissecção. Bem, mas a dissecção, uma vez que ela dá AVC, é um Eu AVC. tomei 15 dias antes muitos remédios porque eu tive Covid, então eu fiquei com a sinusite atacada. Então, Tomei talvez você tenha tomado levofloxacina. Talvez. Então, aí o que é que acontece? Só que uma vez que teve um AVC, o AVC da dissecção é igual ao AVC dos outros. Aí você tem uma isquemia, um trombo que entope a artéria do cérebro. E quando a pessoa tem um AVC, existe um risco aí de uns 15%. Nesse processo de cicatrização do AVC, formar uma cicatriz que tem um curto-circuitozinho dentro dela. Tá certo? E esse curto-circuito é que dá a epilepsia. Tá? Então, não tem como adivinhar quem vai ter, mas algumas pessoas desenvolvem. E essa epilepsia, geralmente, ela é de fácil controle. Quer dizer, com pouco medicação, com remédio antiepilético bem indicado, tomando direitinho, você consegue controlar. Só que muitas vezes precisa manter por anos e anos isso. Tá? Não existe assim, é pro resto da vida. Não. Mas tem que manter por um período longo a medicação. Depois que você tem epilepsia relacionada a AVC, às vezes você precisa manter por um período longo a medicação, às vezes de 5, 10 anos, para depois você pensar em tirar, tá? Por causa justamente dessa cicatrizinha que ficou, tá? Nossa, hoje eu aprendi essa coisa de dissecção de carótida, para mim é novidade, assim, que é comum, porque a gente sempre vê jovens, eu nunca entendia, mas que é um número grande, né, da dissecção. Até 15% dos AVCs em jovens são por dissecção. Nossa. Muito frequente. Tem mais alguma pergunta? Porque a Rosiana... Eu acho que eu vou ter que ir já, Cris, que eu tenho uma outra reunião. Já passamos do tempo. Só tem um comentário que ela tinha muita insônia, e aí, depois disso, ela agora está melhor. A questão de alimentação. Muitos dos problemas do AVC vêm em função de insônia, no meu caso, de muita gente, que aumenta a pressão, etc., né? Então, a gente já tem um pouco de noção disso. Mas eu queria agradecer, doutor Otávio, mais uma vez, essa noite maravilhosa. Espero que a gente se fale mais esse ano, espero que a gente se encontre em outubro, né? Ou antes disso. Sim. E agradecer toda essa troca, essas informações e